Olá, eu sou o Thiago Cavalcante Tabajara e eu tô aqui para compartilhar com vocês 5 dicas de como formar um mindset vencedor. Esse material está aqui no meu livro, lançado agora em 2016, em dezembro, e eu vou trazer para vocês 5 dicas bem fáceis de utilizar, que vocês acredito que vão gostar bastante e vão ter uma visão diferente aí de como atingir os resultados. Ok? Vamos lá! Eu quero falar primeiro do item 1. Estabeleça um propósito. Vocês sabem que muitas vezes as pessoas não conseguem atingir os seus objetivos porque falta vontade suficiente. As pessoas elas definem metas para emagrecer, elas definem metas de atingir uma determinada graduação, elas estabelecem metas de tocar um instrumento musical, entre várias outras desejos, vontades e de crescimento, de maestria, de fazer coisas diferentes. Bom, e o fato é que eu vejo todos os anos, chega no final do ano, chega aquela coisa toda de festa familiar, chega aquela coisa de ano novo, as pessoas fazem pedidos, fazem desejos, estabelecem metas, e o que eu mais vejo são pessoas não atingindo isso. Então, por que isso acontece na realidade, né? Então, assim, por que eu falo no primeiro item estabelecer o propósito? Porque as pessoas precisam ter um propósito bem definido, e o propósito, nós estamos falando de um propósito maior, um propósito de vida. Porque quando a gente começa a definir metas, e isso não está bem estabelecido, a gente não vai ter força suficiente para conseguir seguir em frente. Imagina só que eu estabeleço uma meta de perder 10 quilos. Só que eu vou começar uma dieta, vou começar exercícios. Agora, se eu não tiver com um propósito muito bem definido do porquê que eu quero isso, e não vale propósito de melhorar a saúde, porque para o nosso cérebro, o prazer de comer, o prazer de não fazer exercício é bem superior ao prazer ou desejo de ter saúde, certo? Uma coisa que é bem importante a gente falar aqui hoje é que o ser humano ele é egoísta por natureza e é hedonista. Tudo que ele faz está ligado ao prazer. Então, por isso que quando a gente fala em propósito, é a gente buscar um motivador maior que nos dê prazer, que nos faça ser capaz de suportar a dificuldade que existe naquele processo de obtenção de um novo hábito, aquele processo de criação, né, de um resultado. Então, o propósito é importante que a gente tenha em mente. Então, o propósito é a grande chave desse trabalho, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o propósito, então. Bom, todo mundo tem talento. Isso é inevitável, né? Algumas pessoas podem até dizer, eu acho que eu não tenho, ou eu vejo que tem pessoas mais talentosas do que eu. Verdade, sempre vai ter pessoas mais talentosas com a gente. Agora, a questão que é importante vocês terem em mente é que mesmo que vocês não tenham talento em alguma coisa, vocês conseguem desenvolver esse talento. O nosso cérebro é dotado de uma capacidade chamada neuroplasticidade. Ou seja, ele está constantemente se alterando fisicamente a sua estrutura, fazendo com que a gente crie novas conexões, novas sinapses e consiga desenvolver novas aptidões, novas destrezas, inclusive novos aprendizados. Então, até aquele ditado antigo que existe, né, que cachorro velho não aprende truque novo, é uma baita de uma mentira. Todo mundo, a qualquer momento, pode aprender. Agora, o que vai fazer de diferença para a gente, aquele cara que consegue mais rapidamente atingir o resultado daquele que não consegue? Bom, provavelmente é o talento, mas não significa que, por exemplo, alguém que tenha um talento musical consiga tocar um instrumento, sei lá, em 3, 4, 5, 6 meses. Ok? Digamos que eu não tenho talento musical e me proponho a aprender a tocar um instrumento. Talvez eu não vá demorar 3, 4, 5, 6, 7 meses. Talvez eu vá demorar 2 anos. A questão é, eu consigo, independente do tempo. A única coisa que nos impede de atingir o resultado é gastar tempo e energia suficiente para fazer aquilo. Então, quando a gente vai pensando em definir um propósito, a gente precisa tentar lembrar, por que eu estou aqui? Eu não vim nesse mundo só para respirar.
né? O que a minha vida vai ser importante para os outros, porque o propósito ele é muito mais importante do que metas. Porque imagina se eu tenho uma meta de fundar uma grande empresa, de ter casa, carro, de viajar para o exterior todo o tempo, ok? E quando eu atinjo isso, o que acontece, né? Quando eu atinjo isso, a gente simplesmente perde a motivação. Atingir, acabou, não tenho mais o que fazer. Quando a gente tem um propósito atrás disso, o propósito é sempre superior. Então não importa o quanto que a gente possa já ter atingido de metas, de resultados, ainda o que nos norteia sempre vão ser os propósitos de como chegar lá. Né? Então isso é um exemplo bem simples disso é o Cristiano Ronaldo, aquele jogador, né, de Portugal, que ele já é bilionário, ele já ganhou várias bolas de ouro, né, o melhor do mundo, mas no entanto ele treina diariamente, do início do dia até o final da noite, como se ele estivesse ainda iniciando a sua carreira como atleta. Por quê? Porque ele entende que para ser o melhor do mundo, ele entende que para ser bom o suficiente, ele precisa romper com, inclusive, algumas, talvez, que ele entenda como inabilidade. Talvez ele até não seja o cara mais talentoso do mundo, mas uma coisa que a gente pode perceber é que ele é muito aplicado. Então, independente do talento, eu quero dizer para vocês que a aplicação supera qualquer tipo de talento. O nosso cérebro é dotado dessa capacidade de aprendizado simplesmente pela repetição de algo. Então defina esse propósito, ele vai ser o norteador de tudo que vocês se propuserem. Ok? Vamos falar do segundo item então. Estabeleça um complexo memético vencedor. O que significa isso? Primeiro, complexo memético é importante dizer para vocês que é um ambiente no qual a gente está inserido. Imagina só, a gente tem vários ambientes, né? Eu tenho o ambiente da minha família, eu tenho o ambiente dos meus parentes, eu tenho o ambiente dos meus amigos, da minha escola, minha faculdade, de onde for, eu tenho os meus vizinhos, eu tenho um clube qual eu pertenço, alguma instituição que eu faça um trabalho voluntário, alguma coisa do tipo. E nestes lugares todos, nós estamos todo o tempo sendo influenciado por aquelas pessoas, seja positiva ou negativamente, né? Então, complexo memético significa aquele ambiente onde a gente recebe memes. Memes são ideias, são padrões de pensamentos, frases, jargões, moda, conceitos, que fazem com que isso replique de uma pessoa para outra. Então, algo que é, digamos, quando a gente fala de um viral na internet, a gente está falando justamente de um meme, que é um conceito criado pelo Richard Dawkins, né, lá em 1976, no seu livro chamado Gênio Egoísta. Então, é importante que a gente tenha em mente que se eu quiser ter atitudes positivas, se eu quiser ter resultados que atinjam os meus objetivos, lá o meu propósito, eu vou precisar estabelecer complexos meméticos que estejam adequados a esse atingimento. Imagina, se eu quero perder peso, não adianta eu ficar assistindo programas de culinária, né? Porque na realidade eu vou estar alimentando a minha mente, alimentando o meu intelecto, a minha memória, de várias receitas e daquele ambiente todo da culinária, que é prazeroso, que é muito agradável, mas que não vai atender o meu propósito de emagrecer. Porque quanto mais culinária eu assisto, mais vontade eu tenho de cozinhar e de comer. Então eu preciso estabelecer um complexo memético que esteja voltado para o objetivo que eu quero. Se eu quero emagrecer, por exemplo, eu preciso estar inserido num ambiente onde eu tenho vendo pessoas vencer, pessoas se superando, eu esteja aprendendo mais sobre alimentação saudável, sobre motivadores da saúde, o que a gente ganha em termos de saúde, de disposição, quando a gente se alimenta melhor, que males que a gente evita quando a gente começa a comer determinadas coisas, né? Então, eu preciso alimentar minha mente daquilo que me leva ao meu resultado. Okay? Então, esse complexo memético vai ser fundamental para que a gente se permaneça firme para atingir o nosso propósito. Porque a coisa não vai ser fácil quando a gente começa a trabalhar em prol de algum objetivo. Né? A gente vai ter dor, a gente vai ter cansaço, a gente vai achar que não vai dar certo, a gente vai se desmotivar. Agora, se a gente está inserido num ambiente motivador, vão vir, né, ideias, vão vir incentivos, a gente vai ler coisas que vão fazer com que a gente, não, vamos lá, deixa eu voltar para o meu propósito, deixa eu seguir firme. Ok? Vamos falar do 3 então. Crie imunomemes.
que significam imunomemes? Os memes são ideias, né? Os imunomemes são ideias contrárias, normalmente chamados até de vacinas. Então imagina só, a gente está permeando vários ambientes, vários complexos meméticos. Então como é que a gente vai conseguir permear esses ambientes sem nos deixar impactar pelas ideias que muitas vezes são contrárias à nossa motivação? Imagina só, de novo, imagina que eu estou inserido numa família em que pais, irmãos, talvez até tios, sejam todos trabalhem para o governo. Né? Então eles têm lá suas metas de produtividade, eles têm lá um plano de carreira, mas que a gente sabe que é muito diferente do ambiente da iniciativa privada. Né? Então, que é muito mais de resultado e que a gente sabe que o resultado não vier, as pessoas simplesmente saem das empresas. Já quando você trabalha para o governo, você sabe que existe uma certa tolerância, sabe que se, digamos assim, aquela renda é mais garantida, né? E a possibilidade de haver uma demissão é muito menor, né? Para não dizer quase remota, do que na iniciativa privada. Então imagina só que eu estou num aniversário, eu estou num evento de família, num churrasco, no que for. E aí eu estou lá com o meu propósito bem definido, eu estou me alimentando, eu estou lendo revistas, lendo livros, faço parte de grupos de discussão acerca de empreendedorismo, estou lá. E aí eu estou lá na minha família e as pessoas estão lá dizendo, não, Thiago, imagina, como é que tu vai empreender? Que coisa mais arriscada. Imagina, vários mercados em crise, uma dificuldade muito grande, como é que tu vai concorrer com as grandes empresas? Uma série de questionamentos assim. Se eu não tiver com o imunomemes, com a mentalidade bem formada, com a ideia bem convicta, com o meu propósito bem definido, eu vou me afetar sobre essas informações que estão sendo dadas. Eu vou me afetar com isso que está sendo dito para mim. E isso vai me afetar e eu vou começar a não ter as atitudes, eu vou começar a me auto-sabotar com base naquelas informações. E aí acontece uma coisinha errada e eu vou lembrar, pô, acho que meu pai estava certo mesmo. Eu acho que eu não tenho que empreender. Só que a gente sabe que nesse processo de busca da vitória, esse processo de criar um próprio negócio, de empreender, a gente sabe que vão haver percalços. Então, se eu não estiver preparado para ver esses percalços, para ser resiliente o suficiente, para permanecer firme em busca do que eu estou querendo, eu vou acabar desistindo, vou ceder a essas influências familiares e desses diversos ambientes. Né? Então é importante que isso esteja bem definido. E aí entra essa questão dos imunomemes, que a gente enquanto eu não conseguir criar imunomemes, eu vou me afastar um pouco destes ambientes. Então é aquilo, eu estava acostumado a semanalmente me reunir com a minha família. Mas cada vez que eu me reúno, eu recebo uma série de digamos assim, de setas, né? Uma série de memes, quase que querendo dizer, meio que, digamos, mascaradamente, ou meio que inconsciente, dizendo, desista, Thiago. Então, se eu sei que isso está acontecendo, eu vou, até criar uma mentalidade suficientemente resiliente, eu vou me afastar um pouco. Vou ir com menos frequência, né? Eu vou tentar me afastar um pouco desses ambientes que não me levam onde eu preciso ir. Tá? Então, isso é um segredo muito importante. Tem uma velha frase que diz, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Sim, essa sim é verdadeira, tá? Tem até uma outra muito legal, né? Que diz o seguinte, quem muito anda com coxo um dia aprende a mancar. Né? Então, algo também é bem parecido. Às vezes a gente simplesmente, pelo nosso processo, né, de aprendizagem por observação, né, através do nosso neurônio espelho, a gente começa a copiar as pessoas da nossa volta, a gente começa a usar, inclusive, as próprias frases, jargões que a pessoa usa, jeito de falar, simplesmente por conviver com elas. Então imagina só o quanto que a gente absorve de ideias, muitas vezes até negativas ou fora do nosso propósito. Então a gente tem que ter um certo cuidado para lidar nesses diversos ambientes sem nos tirar o foco. Ok? Vamos lá no 4. Escolha um coach e mentor. Porque todas as pessoas precisam de um coach. A gente até é capaz de chegar nos mesmos resultados, a gente é capaz de avançar, de ter... Só que com um coach, ele nos ajuda a enxergar coisas que muitas vezes a gente está tão envolvida no processo, num problema, que não consegue ver. Além do mais, ele consegue nos dar ferramentas o suficiente para que a gente consiga atingir o resultado esperado.
Então a gente consegue abreviar muito o tempo de conquista das coisas simplesmente porque a gente tem um acompanhamento específico. Sem contar que às vezes a gente vai se desmotivar, às vezes a gente vai ter vontade de desistir e o coach ele vai estar lá, né, cobrando prazos, ele vai estar lá te acompanhando, vai te ajudando naquilo que tu não está conseguindo fazer. Então eu recomendo muito que a gente tenha alguém que possa estar nos orientando e nos ajudando a crescer em todos os ambientes, profissionalmente, pessoalmente. Então faz parte, até mesmo para que a gente possa garantir que está lá aquele propósito que a gente definiu, que a gente está seguindo o caminho necessário, a gente está indo por onde tem que ir. Então o coach vai ser fundamental nesse processo. Ok? Vamos falar dos 5 aqui. Defina metas de hábitos e não metas de produtividade e de resultados. Por que isso? Porque é o seguinte, imagina só uma criança, né, de 6 anos de idade, normalmente a criança nessa época mais ou menos está aprendendo a andar de bicicleta. Então, imagina só que essa criança que está recém aprendendo a andar de bicicleta, que ainda não consegue coordenar os pedaladas e ao mesmo tempo o guidão, não consegue se equilibrar ainda. E aí eu dou uma meta para ela, não, seguinte, olha só, agora tu tem que correr, tem que pedalar 10 quilômetros. Então, mas espera aí, a criança ainda nem aprendeu a andar de bicicleta e eu vou dar uma meta de 10 quilômetros para ela. Só que, olhando esse exemplo, a gente percebe rapidamente que é um absurdo fazer isso. Só que quando a gente coloca metas de produtividade na nossa vida, a gente está fazendo a mesma coisa. De novo, eu vou trazer aquele exemplo da dieta. Imagina só, eu digo para a pessoa que está acostumada a comer de tudo, a toda hora, não só quantidades absurdas, como coisas que não fazem bem e fora de horário. E aí eu vou dizer para ela que agora ela vai ter que comer essa dieta aqui. Né? E ela vai ter, em um mês, ela vai emagrecer 5 quilos, por exemplo. Tá? Então, só que é o seguinte, antes de eu dar uma meta de peso, eu preciso primeiro que a pessoa seja capaz de criar novos hábitos alimentares. E esses novos hábitos alimentares começam primeiro com o horário. Então, antes de eu começar a até mudar a própria dieta, eu preciso estabelecer quantidade de refeições e horários pré-definidos. Para que a pessoa, assim que conseguir cumprir os horários, eu possa começar a focar em trocar a dieta. E assim que ela começar a mudar a dieta, eu posso começar a mudar a quantidade. E depois de mudar a quantidade, eu posso começar a estabelecer uma meta aí de produtividade. O problema é que a gente quer que as pessoas façam tudo de uma vez por todas. Tudo de uma vez só. Só que o nosso cérebro não é capaz de lidar com esse tipo de variação tão grande. Entendam? O nosso cérebro sempre vai buscar o que se chama de escapadela hedônica. Uma válvula de escape para a gente obter prazer. Então, grande parte desse processo de mudança de hábito, de atingir metas, a gente vai ter, maior parte do tempo, desgaste físico, emocional, mental. O nosso nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, vai permanentemente ficar alto. E a gente vai querer justamente essa escapadela hedônica, ou seja, doses de dopamina, doses do hormônio do prazer, para que a gente seja capaz de suportar aqueles momentos de dificuldade. Por isso que muitas vezes as pessoas aproveitam sexta ou sábado à noite para fazer festas ou até para beber bastante, coisas do tipo, justamente porque é quase como se fosse o seguinte, é a válvula de escape de tudo que ela passou e suportou de ruim durante a semana. É quase como se fosse um renovo, né, um reset, para que a pessoa possa suportar uma próxima semana com o mesmo nível de intensidade de estresse. Então eu recomendo para vocês, né, que a gente possa aqui definir hábitos. Eu preciso mudar hábitos. Se o hábito se estabeleceu, e aí eu consigo começar a trabalhar produtividade, quantificações, né? Quilos, quilômetros, o que eu possa medir com relação ao resultado que eu preciso atingir. Ok? Essas são as 5 dicas. Espero que vocês tenham gostado bastante. E espero vê-los novamente em outras aulas, em outros vídeos, compartilhando mais conhecimento com vocês, ok? Grande abraço!